Bem-vindos à Grande Irmã, nesse novo espírito do tempo em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre em uma realidade paralela onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Hello, hello, hermanas e hermanos e hermanas! Sejam bem-vindos ao 8º episódio da segunda temporada de A Grande Irmã e, como vocês já sabem, mensalmente, na nossa viagem intergaláctica, a gente vai conhecer a vida de alguma das centenas de fundadores da nossa sociedade alternativa libertária que fazia aniversário nesse mês em questão. E nesse mês de abril, a ilustre cidadã da nave A Grande Irmã a ser homenageada é Lígia Fagundes Telles, que nos deixou há um ano, em 3 de abril de 2022, 2 semanas antes de completar 104 anos de idade, gente. Na maioria dos meios de comunicação, registrou-se que a autora faleceu aos 98 anos de idade. Aparentemente, a Lígia costumava esconder o fato de que era 5 anos mais velha, gente, mas a sua certidão de nascimento, no cartório do Registro Civil, no bairro da Santa Cecília, em São Paulo, onde ela nasceu, diz que ela teria nascido em 1918 e não 1923. Lígia ficou conhecida como a dama da literatura brasileira e a maior escritora brasileira já nascida. Ela foi uma escritora, advogada, romancista e contista brasileira e considerada por acadêmicos, críticos e leitores como uma das mais importantes e notáveis escritoras brasileiras do século XX e da história da literatura brasileira em geral. E ela teve grande representação no pós-modernismo ou no chamado modernismo de 45, assim como outras grandes autoras brasileiras, como é o caso da Clarice Lispector, e as suas obras retratavam temas clássicos e universais, como a morte, o amor, o medo e a loucura, além de ter vários contos de narrativas fantásticas. Mas antes de continuarmos falando da Lígia, eu quero fazer as mendicâncias de costume, os pedidos de sempre, né? Primeiro, aviso que a Grande Irmã também está no Instagram, em @grandeirmã, e também está no TikTok, em @grandeirmã, que você deve seguir para mais conteúdos. Os links para as redes sociais estarão na descrição deste episódio. Segundo, se você estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, por favor avalie a Grande Irmã dando 5 estrelas. Mas, se for pelo YouTube, deixe seu like e se inscreva no canal. Por último, como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de bufunfa para funcionar e por isso convido você que me ouve para se tornar nossa mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção e o crescimento da Grande Irmã, você pode ser patrone do nosso podcast na Aurelo. Com contribuições entre 5 e 12 reais mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. Pois é, gente, com o valor de 2 ou 3 cafezinhos por mês, você ajuda demais a Grande Irmã. Então entre no link na descrição e nos apoie, e como nosso patrone, você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. A Grande Irmã está de olho em você. Vamos começar falando um pouco sobre os primeiros anos, a infância e a juventude da Lígia. Lígia de Azevedo Fagundes, no nome original, nasceu no dia 19 de abril de 1918. Vocês lembram da informação que eu dei, né? No bairro de Santa Cecília, na cidade de São Paulo. Ou seja, a Lígia era uma Santa Cecília real oficial, meus amores. Ela foi a 4ª filha do casal formado por Maria do Rosário Silva Jardim de Moura, ou Zazita, que era uma pianista, e Durval de Azevedo Fagundes, que foi procurador e promotor público, mas também que trabalhou com várias áreas do direito, como advogado distrital, comissário de polícia e juiz. E em função do trabalho do pai da Lígia, do Durval, a família se mudou muitas vezes para várias cidades do estado, principalmente do interior, vivendo em Apiaí, Assis, Itatinga e Sertãozinho. Nesses municípios, como Sertãozinho, por exemplo, a Lígia costumava ficar sob os cuidados de babás, que, segundo ela, eram ótimas contadoras de histórias e lendas. E foram aquelas mulheres que deram à Lígia criança muitas histórias povoadas por mulas sem cabeças, lobisomens, saci-pererê, vocês já sabem, né? O que influenciou a criar seus próprios contos nos seus cadernos de escola. Por causa da mentalidade tacanha e preconceituosa da década de 1920, em que não se esperava que mulheres seguissem determinadas profissões, na verdade, várias profissões, sua mãe, que era uma excelente pianista, não prosseguiu na carreira que começou na adolescência, se tornando dona de casa em tempo integral. Sobre isso, em uma entrevista para a Revista Brasileira da Psicanálise em 2008, a Lígia disse,
Abre aspas. Eu me lembro, era menina quando ia com a cesta para colher goiabas no quintal da nossa casa lá em Sertãozinho, onde meu pai era promotor. Minha mãe seria mais feliz se fosse pianista? E se ela continuasse estudando e compondo naquele antigo piano preto com os 4 castiçais, hein? Mas essa seria uma extravagância, uma ousadia. Em vez de abrir o álbum de Chopin, ela abriu o caderno de receitas. Fecha aspas. Por outro lado, Durval, seu pai, gostava de jogos de azar e sempre levava Lígia junto consigo a um cassino em Santos para dar sorte, mas ele sempre perdia as apostas. A Lígia aprendeu a ler em casa e ela foi matriculada no grupo escolar do Arouche, que hoje é a Escola Estadual Arthur Guimarães, onde ela ficou 4 anos. E ela era considerada uma criança atrasada, porque ela não tinha aquela base da alfabetização, já que ela foi alfabetizada em casa. E ela sofria porque não conseguia acompanhar a turma. Já em 1931, no começo da adolescência, a Lígia se mudou com a mãe para o Rio de Janeiro, onde permaneceu por 5 anos. Em 1936, os seus pais se separaram definitivamente, embora não oficialmente, vocês vão lembrar, não havia divórcio no Brasil, e isso fez com que a Lígia e a mãe finalmente retornassem a São Paulo para viver o que ela chamou de uma vida de classe média empobrecida. Enquanto isso, o pai continuava com as suas andanças pelo interior paulista. Naquele mesmo ano, ela foi matriculada na Escola Caetano de Campos, na qual passou a se interessar por literatura, incentivada pelos seus maiores amigos, os escritores pouco conhecidos, Carlos Drummond de Andrade, Edgar Cavalheiro e Érico Veríssimo, e ela se formou em 1937. Então, a gente fala um pouco agora da faculdade e do início da carreira dela na literatura. Por incrível que pareça, gente, a Lígia não se formou em literatura, mas ela foi para a área do direito. Aos 20 anos, com a ajuda do pai, a Lígia publicou seu primeiro livro, Porão e Sobrado, em 38, o qual foi bem recebido pela crítica. Ela cursou em 39 o chamado pré-jurídico e a Escola Superior de Educação Física da Universidade de São Paulo. E naquele tempo, a Lígia começou a participar ativamente dos debates literários, nos quais ela conheceu outros grandes autores, como Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Paulo Emílio Salles Gomes, entre vários outros nomes daquela cena literária brasileira. Além disso, ela fez parte da chamada Academia de Letras da faculdade e escreveu para os jornais Arcádia e A Balança. Em 1941, ela realmente começou sua carreira no direito, matriculando-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, uma das mais famosas do país, sendo apenas uma das 6 mulheres em uma classe com mais de 100 homens. Lá ela decidiu que seria advogada porque o seu pai também se formou no Largo de São Francisco. Lá ela conheceu outra mulher ilustre da literatura brasileira, a poeta Hilda Hilst, que se tornou sua melhor amiga. Em entrevista, a Lígia afirmou que sofreu preconceito sexista por ser mulher e por estar na faculdade ao mesmo tempo que ela queria seguir a profissão de escritora, que era considerada muito masculina. Na época, estava na moda você ser poeta, poetisa, mas não escrever novelas, contos. E ela disse que os rapazes perguntavam para ela e as suas outras colegas de classe o que elas foram fazer lá. Casar? Esse começo foi muito difícil. Então, naquela mesma entrevista de 2008, a Lígia nos diz, abre aspas, sim, foi um duro desafio porque o preconceito era antigo e profundo. Enfim, eu sabia que, na opinião de Trotsky, os que vão logo na primeira fila são os que levam no peito as primeiras rajadas. A solução era assumir a luta, sair da condição de mulher goiaba, a mulher caseira, antiga rainha do lar que sabe fazer a melhor goiabada no tacho de cobre. Fecha aspas. Para custear os estudos, a Lígia começou a trabalhar na Secretaria de Agricultura. E nesse período, o seu segundo livro, Praia Viva, que era também uma coletânea de contos, saiu em 1944, um ano antes dela se formar como advogada. Em 47, ela se casou com o seu primeiro marido, Goffredo Teles Júnior, de quem ela herdou o sobrenome, que era seu professor de Direito Internacional Privado. Na ocasião, Goffredo era deputado federal e por isso o casal se mudou para o Rio de Janeiro, que naquele momento era a capital federal. Lígia exerceu essa profissão na Secretaria de Agricultura durante algum tempo, mas ela abandonou pelas letras e para seguir o marido, e tornou-se colaboradora do jornal carioca Amanhã, para o qual escreveu uma coluna de crônicas semanais. Em 49, ela publicou seu terceiro livro, o livro de contos O Cacto Vermelho, o qual recebeu o prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras. E
nesse momento é que a gente fala um pouco sobre Ciranda de Pedra, que é um marco na carreira de Lígia e também um marco na literatura brasileira do século XX. Em 52, a Lígia e o marido eles retornaram para São Paulo quando ela começou a escrever esse seu primeiro romance, o Ciranda de Pedra, que foi o livro que a tornou conhecida nacionalmente. Ela escreveu boa parte desse livro na Fazenda Santo Antônio, em Araras, em São Paulo, que era da propriedade do avô do marido dela, para onde ela viajava constantemente. E essa fazenda, gente, ficou famosa na década de 20, pois era o lugar da reunião de vários escritores e artistas que participaram do movimento modernista, como o próprio Mário e Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti e o Heitor Villa-Lobos. Ciranda de Pedra foi publicado em 1954, no mesmo ano em que nasceu o único filho do casal, Gofredo da Silva Teles Neto. E sobre Ciranda de Pedra, o crítico e professor de literatura Antônio Cândido considera o romance como um marco da maioridade de Lígia como escritora. E ela própria era uma crítica severa daqueles seus primeiros escritos, dos seus 3 primeiros livros publicados, e costumava então apontar essa publicação como a sua estreia oficial como leitora. Sobre aqueles 3 primeiros livros de contos, ela afirmou que, abre aspas, a pouca idade não justifica o nascimento de textos prematuros, que deveriam continuar no limbo. E o que ficou para trás são juvenilidade. Fecha aspas. Ciranda de Pedra foi aclamado pelos críticos e pelo público, e inclusive foi adaptado como novelas de sucesso da Rede Globo em 2 ocasiões, a primeira em 81 e a segunda em 2008. E então, gente, o que acontece em Ciranda de Pedra que levou a essa aclamação tão grande? A personagem, a protagonista, Virgínia, ela começa a tirar os esqueletos dos armários da sua família e revirar aquelas sujeiras obscuras, aquelas mentiras, aquelas coisas empurradas para baixo do tapete, disfarçadas, né, ali no meio daquela cultura do cidadão de bem, etc. E a novidade do livro estava na abordagem da vida interior das personagens, incluindo as alucinações e desejos e aquele estilo de escrita de fluxo de consciência, que também foi muito utilizado por outras grandes autoras como a Clarice e a Virginia Woolf. O livro foi um contraponto às tendências realistas que estavam muito presentes nas décadas anteriores, sobretudo o estilo do romance social. Depois da Ciranda de Pedra, óbvio que a vida de Lígia mudou. Em 1960, ela se separou do Gofredo. E em 61, ela começou a trabalhar finalmente como advogada no Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. E ela trabalhou nesse escritório até 1991, quando ela se aposentou, e continuou as suas publicações ao mesmo tempo. O seu segundo romance foi Verão no Aquário, lançado em 63, que novamente foi recebido pela crítica e ganhou o Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios oferecidos para a literatura brasileira, que a Lígia ganhou algumas vezes. Ela tinha uma coleção de jabutis na estante. Naquele mesmo ano, ela se casou com o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, a quem ela descreveu como, abre aspas, um homem encantador, inteligente, vibrante, irônico, fecha aspas. Esse amazeamento, gente, foi um escândalo, porque oficialmente a Lígia continuava casada com Gofredo, já que a lei brasileira não admitia o divórcio naquela época. Mesmo assim, ela se juntou com Paulo Emílio, enfrentando o preconceito da sociedade da época. E ela estava certa, né, gente? Porque o que importa é ser feliz ao lado de quem a gente ama, o que a Lígia fez até a morte do próprio Paulo em 1977. Ainda em 63, a Lígia começou a escrever o romance As Meninas, que é um dos seus romances mais famosos, que estava sendo inspirado no momento político em que se passava o país e que inclusive trouxe, no meio da ditadura, uma das primeiras cenas de tortura em livros da literatura nacional. Em 64 e 65, foram publicados outros dos seus livros de contos, porque a Lígia era uma grande contista, que foram Histórias Escolhidas e O Jardim Selvagem, respectivamente. Já em 68, a Lígia e o Paulo Emílio escreveram o roteiro para o cinema de Capitu, que foi inspirado no romance de Dom Casmurro de Machado de Assis e que depois, inclusive, virou minissérie. Esse roteiro recebeu o prêmio Candango, concedido ao melhor roteiro cinematográfico. Na década de 70, após mais de 30 anos de carreira na escrita, considera-se que a Lígia alcançou a plena maturidade da sua escrita e essa década marca o início de sua consagração na carreira, quando ela se torna um nome fundamental na ficção brasileira. Então, ela publicou alguns dos seus livros mais importantes, os quais foram um êxito no exterior e traduzido para várias línguas. Um exemplo foi a coletânea de contos e o seu livro de contos mais famoso, Antes do Baile Verde, em 1970,
cujo conto que dá título ao livro foi um sucesso internacional e conquistou em Cannes o Grande Prêmio Internacional Feminino para Estrangeiros, em língua francesa, derrotando a concorrência de outros 360 manuscritos de 21 países diferentes. Sobre a Lígia, o crítico Antônio Cândido ressaltou que ela, abre aspas, sempre teve o alto mérito de obter, no romance e no conto, a limpidez adequada a uma visão que penetra e revela, sem recurso a qualquer truque ou traço carregado na linguagem ou na caracterização. Fecha aspas. Em 73, Lígia ganhou vários e importantes prêmios brasileiros com o romance As Meninas, como o Prêmio Jabuti, de novo, o Prêmio Coelho Neto, que é da Academia Brasileira de Letras, e o Prêmio de Ficção da Associação Paulista de Críticos de Arte. As Meninas, gente, conta a história de 3 moças, Lorena, Lia e Ana Clara, no início ali da década de 70, que era um momento difícil na história política do Brasil devido à repressão da ditadura militar. E essa questão da repressão, ela está presente no livro. Sobre a ditadura, a escritora estava entre os intelectuais que foram para Brasília em 77 para entregar o chamado Manifesto dos Intelectuais. O protesto foi a maior manifestação de intelectuais desde 1968, quando foi promulgado o AI-5, contra o regime militar e a censura da imprensa. Sobre a motivação do manifesto, a Lígia disse, abre aspas, a censura vinha exorbitando em relação ao teatro, ao cinema, às artes plásticas, livros e jornais. Nós fomos nos sentindo frágeis. É bonito isso, o sentimento do homem fragilizado politicamente, a sua vontade de se reunir, de formar seus círculos. Em 76, jovens escritores em Belo Horizonte, em mesas de bar, já estavam se levantando, tentando também armar não se sabe bem o que, não se sabe se um manifesto ou um memorial. As ações estavam coincidindo, embora não houvesse ainda entre nós contato mais profundo. O movimento de Belo Horizonte acabou liderando grupos esparsos de São Paulo e do Rio, que tinha à frente Rubem Fonseca e José Louzeiro. Eu me sentia dentro de uma nova inconfidência, de origem mineira e âmbito nacional. Fecha aspas. Em 1975, a Lígia iniciou o projeto de construção do Museu de Literatura Brasileira, que, segundo ela, seria um centro de estudos e pesquisas grande o bastante para ser realmente representativo da nossa literatura, para aqueles estudos literários. Mas mesmo com o apoio do Conselho Federal de Cultura, o Museu de Literatura nunca saiu do papel. Mas com a morte do seu marido, Paulo Emílio Salles Gomes, em 77, a Lígia assume a direção da Cinemateca Brasileira e chegou a doar a documentação recolhida, entre fotografias e manuscritos de pouco ou nenhuma divulgação, ao Instituto de Estudos Brasileiros. Em 78, a editora Cultura lançou Filhos Pródigos, outra coletânea de contos que em 91 foi republicada com o título de um dos seus contos, A Estrutura da Bolha de Sabão, com a qual o livro se tornou famoso. Sua próxima publicação, A Disciplina do Amor, de 1980, foi bem recebida pela crítica e ganhou mais um prêmio Jabuti e o troféu APCA da Associação Paulista de Críticos de Arte. E é interessante, gente, que a Lígia, obviamente, fez parte da Academia Brasileira de Letras. Em 82, ela foi eleita primeiro para a cadeira de número 28 da Academia Paulista de Letras. E aí, em 85, ela se tornou a terceira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 16 na vaga deixada por Pedro Calmon. E ela tomou posse no dia 12 de maio de 87. Em 89, ela lançou outro romance, A Horas Nuas, que já envolvia questões relacionadas ao envelhecimento e à solidão. Lembrando que nesse momento a Lígia já estava com 70 anos de idade, no qual se mostram na personagem Rosa Ambrósio, que fala muito das suas frustrações expostas nas memórias que ela dita num gravador. Em 1990, o seu filho, o Gofredo Neto, realizou o documentário Narrarte, sobre a vida e a obra da mãe. E em 94, a Lígia participou da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, e lançou no ano seguinte um novo livro de contos, A Noite Escura e Mais Eu, o qual ganhou mais uma vez os prêmios de melhor livro de contos, concedido pela Biblioteca Nacional, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Apilube de Literatura. Em 97, a Lígia participou da série O Escritor por Ele Mesmo, que era um projeto do Instituto Moreira Salles, que inclusive está disponível no site deles, o IMS, que compreendia um depoimento ao vivo nas sedes do IMS e a leitura de textos do autor feito por ele próprio, gravados em CD, bem vintage, né, gente? Anteriormente e distribuídos ao público no dia do depoimento. Para esse projeto, a Lígia gravou 2 contos. Ela leu A Estrutura da Bolha de Sabão e As Formigas, que é um texto mais fantasioso que ela escreveu. Em março do ano seguinte, o IMS a homenageou com a edição do volume número 5 dos Cadernos de Literatura Brasileira.
Em 2000, com quase 80 anos de idade, ela publicou o livro Invenção e Memória, o qual foi agraciado com mais um jabuti na categoria ficção e o Golfinho de Ouro e o Grande Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. E esse livro foi considerado pela própria Lígia como seu melhor livro. Sobre isso ela disse, abre aspas, sou como as mães em relação a seus filhos, o caçula é sempre o que recebe mais atenção, fecha aspas. Em maio de 2005, finalmente, Lígia recebeu o Prêmio Camões, que é o mais importante prêmio da literatura em língua portuguesa, pelo conjunto da sua obra. E o seu trabalho mais recente, gente, foi Um Coração Ardente, publicado em 2012, quando a autora já tinha mais de 90 anos de idade. Em fevereiro de 2016, ela chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura pela União Brasileira dos Escritores, mas acabou perdendo e o prêmio laureou Bob Dylan. E é legal a gente falar um pouco sobre estilo, sobre a obra da Lígia, agora que a gente terminou de falar um pouco sobre a sua biografia, né? A obra de Lígia estabeleceu um interessante diálogo com a de Clarice Lispector, pois ambas exploraram, de maneira inédita até então, esse universo feminino sob uma perspectiva moderna, rompendo com o moralismo social que deixava a mulher sempre à margem da figura masculina. E assim como a Clarice, a Lígia traçou o perfil de suas personagens através das técnicas de fluxo de consciência e do chamado monólogo interior, ou seja, falando dos pensamentos das personagens, alçando-as ao posto de protagonista das suas próprias histórias. Além de abordar intensamente a temática feminina, Lígia abriu espaço em sua obra para outros temas, como a vida nas grandes cidades, assim como os problemas sociais e outros temas polêmicos, como drogas, adultério e o amor. E, em geral, as suas personagens são seres inquietos e vulneráveis, e são instrumentos de reflexão psicológica, e eles vão se movimentando em aparente espontaneidade como representação irônica da sociedade. Aparentemente, a Lígia sempre representa a dificuldade que os humanos têm de criar e manter laços. Como eu citei anteriormente, cronologicamente a escritora se posiciona ali na geração modernista de 45, ao lado de Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Rubem Braga e Dalton Trevisan. Portanto, observa-se a influência da questão do fluxo de consciência e da chamada epifania, que são recursos muito utilizados por todos esses escritores. Enquanto seus romances ganham ares também da literatura realista, os contos da autora refletem um estilo mais Edgar Allan Poe. Em algumas de suas histórias, ela fundiu a realidade do espaço urbano ao fantástico, ultrapassando a fronteira do real a assumir uma tendência notadamente surrealista, como o autor. Já dentre os autores brasileiros, a escritora se disse grandemente influenciada por Machado de Assis, especialmente por sua ambiguidade, texto enxuto, a análise social e a ironia fina. A sinestesia, essa questão da junção dos sentidos, de se referir a diferentes sentidos, é uma das principais figuras de linguagem utilizadas nos contos de Lígia. A cor verde, por exemplo, é constantemente citada como referência à passagem da vida à morte, e às vezes ela alude à esperança, à inveja e ao dinheiro. Outros dois traços marcantes na literatura de Lígia são a ambiguidade e a ironia, que estão presentes em Ciranda de Pedra, de 54, Antes do Baile Verde, de 70, e em As Meninas, de 73, nas quais a escritora estabelece conflitos internos do ser humano vivendo na sociedade. E vivendo a realidade de ser uma escritora em um país de, entre aspas, terceiro mundo ou do sul global, a Lígia considerava sua obra de natureza mais engajada, comprometida com a difícil condição do ser humano em um país tão frágil em educação e saúde, e ela procurou apresentar em seus textos a realidade envolta na sedução do imaginário e da fantasia. Especialmente em seus romances, as personagens principais tendem a ser mulheres, dotadas de um psicologismo intenso e de comportamentos muito marcantes. E essa recorrência pode ser interpretada como um grande engajamento feminista da autora. A Lígia Fagundes Telles, gente, faleceu em 3 de abril de 2022, como eu disse, aos 103 anos de idade, de causas naturais. O seu velório foi aberto ao público na Academia Paulista de Letras, no Largo do Arouche. Na manhã do dia seguinte, no entanto, o seu corpo foi cremado no cemitério da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo, tendo a cerimônia sido restrita a seus familiares. A sua morte teve grande repercussão na mídia e diversas personalidades e figuras políticas prestaram suas homenagens nas redes sociais e em aparições públicas, e os seus livros, obviamente, voltaram a vender bem mais. E para falar um pouco mais de Lígia, para vocês explorarem um pouco mais sobre Lígia, eu andei pesquisando quais seriam consideradas as principais obras dessa autora. Então eu pesquisei diversas fontes e blogs de literatura e acabei elencando aqui quais seriam os 50 livros melhores que ela escreveu em ordem cronológica,
Todos esses livros foram republicados, né, tiveram suas edições mais recentes publicados pela Companhia das Letras. Primeiro, Ciranda de Pedra, obviamente, o seu romance de estreia de 1954. Esse foi o livro que lançou a escritora para a atenção popular, colhendo os primeiros frutos do seu talento e originalidade, e foi considerada pela Lígia, como eu disse, como realmente o seu primeiro livro publicado. Loucura, Traição e Morte são as forças perversas que animam esse romance, que conta a história da Virgínia, uma menina deslocada e solitária, e que vai desencavando os dramas ocultos sob a superfície polida da sua família. Depois, o romance Verão no Aquário, de 63, ele foi o segundo romance dela, que conta a história de Raíza, uma moça que está apaixonada por um jovem rapaz que pretende se tornar padre, mas ao mesmo tempo ela desconfia de que ele esteja tendo um caso com a sua mãe. Bem família tradicional brasileira, né, gente? E aqui é possível perceber claramente a influência do narrador do Machado de Assis, né? Em especial a influência de Dom Casmurro, pois sempre fica no ar a pergunta se a mãe de Raíza realmente estava tendo um caso com André. Depois vem Antes do Baile Verde, em 1970, que é a coletânea de contos considerada por muitos críticos como o livro de contos mais bem-sucedidos da autora, e é nele que está um dos contos mais famosos da autora, que é Venha Ver o Pôr do Sol, que é uma história muito macabra e brilhante, que é uma narrativa que conta a história de um rapaz que leva a sua ex-namorada a um jazigo da família abandonado. Depois, em quarto lugar, As Meninas, de 73, que é o terceiro romance dela, e é considerado um dos seus títulos mais ousados. Porque abordava o contexto da ditadura militar dentro da ditadura militar e descrevia uma sessão de tortura numa época que o assunto era rigorosamente proibido. E a partir da história dessas três jovens universitárias que viviam num pensionato de freiras paulistano de 73, a Lígia constrói um romance pulsante e polifônico, em que são usados diversos focos narrativos para contar a jornada das amigas. E por último, Seminário de Ratos, de 77. Esse é um livro de 14 contos que abordam temas que sempre acompanharam a escrita de Lígia. Dentre eles, solidão, amor, loucura e morte. Com muita sensibilidade, ela mostra personagens cheias de dilemas e que têm que lidar com o mundo. Algumas histórias, obviamente, ultrapassam o limite do real, trazendo certa fantasia que leva o leitor a refletir sobre possíveis explicações. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir o 8º episódio da 2ª temporada de A Grande Irmã, um podcast semanal focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista, e que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram e no TikTok em @grandeirmã. Os livros citados nesta edição, todos de autoria de Lígia Fagundes Telles, têm suas edições mais recentes publicadas pela Companhia das Letras. Na descrição desse episódio, você vai encontrar o link de afiliados para comprá-los, caso você queira. E comprando esses livros na Amazon, você ajuda a Grande Irmã. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona, patrono ou patrone da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor, nos apoie na Aurelo. Com valores entre R$ 5 e R$ 12, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição desse episódio. Esse episódio foi roteirizado, narrado e produzido por Winnie Pereira. Bem, brothers e sisters, agora eu me despeço e vou empreender minha grande jornada intergaláctica. Na próxima segunda, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a Grande Irmã está de olho em você.